Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 90. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: voltem, filho dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que já passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde do outro dia já está seca e é cortada. Por favor, marque esse texto e vá para o Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Amém? Então vamos ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E era noite. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e atestamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Irmãos, eu estava à tarde pedindo a Deus uma palavra para que a gente pudesse meditar. E de repente veio ao meu pensamento um trecho de uma música do Caetano, em que ele fala tempo, tempo, tempo. Ele fala várias vezes essa palavra tempo. Eu fiquei pensando como é que nós não entendemos bem a questão do tempo. E eu fiquei pensando como é que outras pessoas veem o tempo. O salmista. Nós lemos o Salmo 90, os 6 primeiros versículos. E o que o salmista diz? Ele disse: Deus, o Senhor é tremendo. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Ora, eternidade a eternidade, então tem uma eternidade que se lança a outra eternidade. Ele diz: o Senhor levanta o homem e depois chama o homem de volta. O homem é como uma planta que de madrugada abre a sua flor
De manhã a flor está bem aberta, mas à tarde secou e caiu, já não existe mais. A glória do homem, a força do homem, a beleza do homem, as obras do ser humano são assim tão nada, duram tão pouco. Para o Senhor, 1000 anos é como o dia de ontem, é como a noite que passa. 1000 anos para nós é uma coisa tremenda. Imaginar 1000 anos, a gente tem uma expectativa de viver 70, na média. Ele diz 1000 anos para o Senhor não é nada. Pedro, o apóstolo, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 3, ele vai fazer uma referência a esse versículo do Salmo 90, e vai dizer exatamente isso: para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ou seja, ele relativiza, o tempo não é absoluto, então ele diz: tu és Deus antes que houvesse tempo, e tu és Deus depois que houver tempo. Por isso tu és Deus de eternidade a eternidade. Mas nós vivemos um tipo de vida, nós desenvolvemos um estilo de pensamento que olha para o tempo como alguma coisa que é fixa, alguma coisa que nós manipulamos, alguma coisa que nós desfrutamos, alguma coisa que nós nos garantimos. A gente se recusa a perceber que tudo que está dentro do tempo nós não podemos reter. Nós nos esforçamos para reter coisas, títulos e pessoas, o estado da gente, e nos desesperamos quando percebemos que o carro que compramos zero, daí a pouco está velho, que a pessoa que nós nos apaixonamos pela beleza, pela força, de repente fica velha e perde a beleza e perde a força. Pior, a gente às vezes fica tão orgulhoso daquilo que pensa que é, e um dia vai se arrumar no espelho e descobre que o pai da gente está lá dentro do espelho, ou que a mãe da gente está ali dentro do espelho, e você olha e vê sua mãe no seu reflexo e toma um susto. E aí você começa a se desesperar. E pensando nisso, eu comecei a pensar no que algumas pessoas poderiam dizer para nós sobre isso. E veja que interessante. Algumas pessoas, não percebendo que o tempo passa, elas guardam mágoas, elas tentam guardar dinheiro, elas tentam guardar o seu orgulho. Elas acham que certos acontecimentos, certas coisas que elas podem reter por um breve tempo, são por demais importantes. Tem um poema que foi musicado pelo Oswaldo Montenegro, que a letra é assim: faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho que você olha agora? Hoje é do jeito que você achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender nesses 10 anos? Quantos segredos você guardava e hoje eles são bobos, ninguém mais quer saber? Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo, hoje você sabe que era o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava e hoje você assobia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje você acredita que amam você? 10 anos. 10 anos muda tudo. 10 anos, aqueles segredos que ninguém podia saber, hoje ninguém quer saber. Você olha na fotografia de 10 anos e diz: meu cabelo era tão preto, meu peito era tão para cima, meu cabelo era tão brilhante. Você olha no espelho e toma um susto e diz: quando foi que o tempo fez isso comigo? Você se reconhece no espelho ou se reconhece na foto? Lá atrás você se preocupou com tantas coisas, você tinha tantos amigos, nesses 10 anos eles permanecem?
Quantos brigaram? Quantos foram embora? Quantos esqueceram de você? Quantos simplesmente morreram? Aquilo que nós achamos que era tão importante há 10 anos, hoje não tem mais sentido. O tempo faz isso. O tempo vai mostrando para nós que nós, na verdade, não aproveitamos a única coisa que nós temos para aproveitar, que se chama o momento. Que a pessoa mais importante do mundo é aquela que está com você agora. A que esteve com você até ontem não é mais tão importante, porque se fosse ela estaria agora. O próprio tempo a removeu da sua vida, a levou embora. Então é importante quem te faz rir hoje, é importante quem te estende a mão hoje, é importante quem te abraça e te consola hoje, é importante quem te aponta e diz o caminho é aquele. Mas eu ainda sofro porque no passado alguém me traiu, mas essa pessoa já saiu da sua vida, isso não existe mais. Você não tem nada do passado, em 10 anos tudo mudou. Tem um poeta que eu gosto muito. Ele se chama Mário Quintana. Mário Quintana é conhecido como o poeta das coisas simples. Os poemas dele são muito simples. E ele tem um poema que se chama 666. Eu não sei porque que ele deu esse nome. Mas todo mundo que gosta de poesia conhece esse poema como O Tempo. Se você falar 666, talvez alguns conheçam, mas se você disser o poema O Tempo, do Mário Quintana, quem gosta de poesia conhece. Olha o que ele diz, é pequenininho, diz assim: ele estava com 74 anos, ou 76 anos, quando ele fez esse poema. Esse poema foi publicado em 1980. Ele diz assim: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava para o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. O que Mário está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando você está no começo da vida, você acha que tudo é muito importante. Você acha que as coisas têm um tamanho enorme. O que você não percebe, que a única coisa que você tem, já está passando por você, que é o tempo. Você não devia dar tanta importância para as coisas, mas devia dar importância para a única coisa que você pode fazer, que é desfrutar. Porque quando você tem 60 anos, você não pode entrar em grandes projetos. Você pode entrar em grandes projetos quando você tem 20, quando você tem 30. Com 60 anos, você não tem potência para grandes projetos. Você pode até dizer: não, mas eu conheço gente com 80 anos que está muito bem. Ontem eu fui pedalar com um amigo querido. Me ligou, queria conversar, pediu para a gente pedalar e nós fomos fazer até um trajeto pequeno. Lugar que nós pedalamos há mais de 10 anos juntos, fomos para lá, ele passou aqui, fui com ele. E numa curva lá eu encontrei 3 senhores, a pé, caminhando, suados, isso devia ser umas 10h30 da manhã, e não falo pouco, já puxei assunto, perguntei por que eles não estavam de bicicleta. Aí um deles falou assim: eu tirei esses 2 do asilo agora. Apontou para os 2 que já estavam mais na frente. Aí eu brinquei com meu amigo: achei 2 vagas para nós no asilo, vamos para lá. E aí o cara, a gente conversou um pouquinho, falou assim: aquele ali tem 84, esse aqui tem 85 anos. Estavam andando bem, mas não é o normal. O normal é que com 85 anos você não tenha todo esse vigor, é um ponto fora da curva. E mesmo que esteja em condição de caminhar desse jeito, de fazer tudo isso, uma queda faz muito mais estrago do que numa pessoa de 20 anos. O pai do marido da minha cunhada, né? Meu cunhado, um dia desse foi para o hospital, quebrou a cabeça do fêmur, caiu. Aí os filhos chegaram para o médico e disseram assim: ele caiu e quebrou o fêmur? O médico disse: não, foi o contrário.
Ele quebrou o fêmur e caiu. Ele estava em pé, o fêmur quebrou, porque está descalcificado, e ele caiu. Ele não caiu e quebrou, ele quebrou e caiu. Chama idade. Então o Mário está dizendo, aqui para nós nesse poema, é que se lhe fosse dado uma oportunidade de voltar e ter de novo 20, 22, 24, 26, 27, 30, ele não ia dar bola para os problemas. Ele ia deixar um problema aqui, embora a gente não deve carregar problema, irmão. O problema a gente não precisa correr atrás dele, ele que corre atrás da gente. A gente precisa buscar alternativa ao problema. Não se prenda àquilo que você perdeu, não se prenda a ganhar dinheiro, não se prenda a mágoas, não se prenda às coisas. Elas se resolverão, deixe pelo caminho aquilo que é para ficar pelo caminho e siga para coisas novas. Olha como é que ele termina esse poema de forma maravilhosa. Eu iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. A única coisa que você tem hoje importante se chama esse momento. Você tem a expectativa de que essa pessoa que você chama de amor vai ficar com você. Eu vejo o Júnior e a Amanda ali, olha lá, o Júnior está com a mão ali, ó, no braço da namorada, da esposa. Ele tem uma expectativa de que eles vão ficar juntos. Mas lá do céu, essa noite, Deus diz para um deles, vem, o outro fica. Quantos, não passando pelo processo que a gente chama de morte, simplesmente chegam um dia para o outro e diz, sinto muito, você não merece, mas isso acontece, não te amo mais. Isso é a letra de uma música que o Emílio Santiago canta e que o Mateus estava ouvindo hoje de manhã. Hoje de manhã eu saí bem cedo, né? Quando eu voltei, o Mateus estava no banheiro e ele, como eu, gosta muito de música, ele estava ouvindo o Emílio Santiago. E ele estava nesse pedacinho, você não merece, mas isso acontece. Não te amo mais, não merece, mas acontece. Você tem a expectativa de que essa pessoa vai ficar com você para sempre, mas ela não fica. Você tem a expectativa de que você vai aposentar nessa empresa e vai ter uma velhice tranquila, mas não acontece isso. Se você começar a ficar desesperado e dizer para você mesmo, mas eu achei que eu ia aposentar com 20 salários mínimos, aposentei com 1, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esse tempo que se chama agora e vai sofrer por causa disso? Se entristeça, entristecer é natural, mas não fique preso a isso. É aquele poema aqui, aquele pedacinho de poesia que todo mundo conhece, aquele ditado, se a vida te deu um limão, o que você faz? Faz o que você quiser, você pode fazer um bolo de limão, faça alguma coisa, não necessariamente uma limonada. Não existe uma receita para a vida, existe um princípio. E aí, por que eu pensei no tempo? Porque o Caetano, que é maravilhoso, poeta maravilhoso, ele diz assim: és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo, por seres tão inventivo e pareceres contínuo. És dos deuses o mais lindo. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo ao som do meu estribilho. Ouve bem o que eu te digo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso, quando o tempo for propício, de modo que o meu espírito ganhe brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios, que usaremos para isso, fica guardado em sigilo, apenas contigo e comigo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, não serei nem terá sido. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos num outro nível de vínculo. Olha como é que ele brinca com a ideia de tempo. Tu és inventivo. Eu estou preso no teu círculo, me libera dele. Me deixa viver alguma coisa nova. Porque ele vai passar. Aí vem um escritor do Salmo e diz assim: de eternidade a eternidade tu és Deus, mas eu não sou um Deus na eternidade. Eu sou um homem no tempo. E o tempo me tira tudo que ele mesmo me dá. No momento ele me dá pai, e ele me tira pai.
Ele me dá filho e Ele me tira filho. Ele me dá esposa, Ele me tira esposa. Ele me dá força, Ele me tira força. Ele me dá beleza e o tempo mesmo me tira beleza. O que eu não posso é tentar segurar aquilo que não pode ser segurado. Eu não posso tentar reter aquilo que não pode ser retido. Eu preciso ter a sabedoria de entender que todas as coisas que compõem a minha vida pertencem ao tempo e que o tempo não se deixa domar. Ele passa igual para mim e para o Putin, ele passa igual para mim e para o Bolsonaro, ele passa para mim igual passa para o rico, ele passa para mim igual para o homem forte, ele passa para mim igual para a velha, feia, fraca do outro lado, ele passa para mim do mesmo jeito que ele passa para a mulher bonita, linda, novinha. O tempo passa para todo mundo. Não dá para tentar segurar nada. O que eu preciso fazer é obedecer a palavra que diz: e tudo quanto fizeres, fazei como para o Senhor. Sabe qual é um dos nomes de Deus na Bíblia? O Eterno. Ele é chamado de o Eterno de Israel. Ele é a única verdade. Ele é a única realidade. Ele é a única coisa que você realmente pode reter. A única relação que não vai sair jamais da sua vida é a relação com Deus. O único bem que você jamais vai perder, ainda que tirem tudo de você, que você fique nu na rua, não tirarão de você Deus. Ainda que a tua saúde faça com que os teus órgãos não funcionem, a única coisa que vai funcionar na tua vida é a fé. A fé não adoece, a fé não envelhece. Por isso Deus é chamado de o Eterno, e por isso o salmista diz: de eternidade em eternidade tu és Deus. O Mário Quintana está certo. Quando eu tinha 6 anos, quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 20 anos, eu levava dever para casa e não aproveitava a casa. Você pode imaginar, irmão, olha aqui para mim, que loucura é levar trabalho para casa? Você já pensou que perversidade é a empresa mandar você trabalhar dentro da sua casa? O que casa é? Casa é o lugar onde você descansa. Casa é o lugar onde você vive. O seu trabalho é um lugar onde você não vive, você vive para trabalhar. Casa é o lugar onde você se joga no sofá, onde você fica no seu banho, onde você senta no vaso para mexer no celular. Não é nem para fazer nada, é para mexer no celular. O que você faz dura 10 segundos, mas você fica 2 horas ali. É sua casa. A casa é aquele lugar onde você vai da cozinha para a sala de calcinha, sutiã ou só de cueca. A casa é aquele lugar onde você é você mesmo, onde a barriga tem liberdade de ir para frente, onde você não precisa pentear o cabelo. A casa é aquele lugar que você abre para quem você quer. E aí você leva o serviço para casa e começa às 6 horas da manhã no computador, meia-noite você ainda está no computador. Mário diz: não é assim. E nós lemos um outro texto, um texto de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3. A Bíblia diz que um dos principais dos judeus, um príncipe dos judeus, príncipe é uma pessoa principal, foi ter com Jesus de noite. Vocês conhecem esse texto? Preguei sobre ele um dia desse. E ele diz: que devo fazer para herdar a vida eterna? A primeira resposta, Jesus dá 2 respostas. A primeira resposta de Jesus é interessante, pelo menos na minha tradução diz assim, presta atenção. Verso 2, capítulo 3. Este foi ter de noite com Jesus, né? E disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu-lhe Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não falou de entrar no reino de Deus, Jesus falou de ver o reino de Deus. Ver é entender o reino de Deus. Tem gente que acha que o reino de Deus é dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Tem gente que acha que o reino de Deus é você não errar nunca, é você ter uma vida perfeita segundo o que o seu grupo acha que é certo. Tem gente que acha que ser de Deus é você ser perfeito em tudo. Não, a primeira coisa que Jesus diz para esse homem é: você precisa ver o reino de Deus, você precisa entender o reino de Deus. E aí Jesus dá para ele uma resposta aqui na frente, que é muito interessante. Volta os olhos, por favor, verso 7. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo.
O vento assopra onde quer, ouves a sua voz e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Troca a palavra vento pela palavra tempo. Assim é o tempo. Você não sabe de onde ele vem e não sabe para onde ele vai. Porque o vento, hoje com a tecnologia desenvolvida que nós temos, nós sabemos de onde que o vento vem. Os satélites mostram para a gente a formação de um ciclone. Diz para nós que o vento vai ser amanhã de 30 km por hora, que vai chover amanhã no sul de Minas e vai ter rajada de vento de 100 km por hora. A tradução aqui para vento foi precisa nos dias de Jesus, mas hoje não faz muito sentido mais para nós. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai, e alguém diz para você, eu sei. Eu olhei na previsão do tempo ontem, ele vem do Nordeste e está indo para o Sudeste. E ele vai passar aqui amanhã às 3 da tarde a 100 km por hora. Irmãos, 95% de que vai ser isso mesmo. E os 5% é uma variação pequena. De velocidade, talvez até de lugar. Mas vai passar. Mas quando você troca a palavra tempo por vento por tempo, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe de onde o tempo vem, não sabe para onde ele vai, você só sabe que ele passa. Faz sentido quando você liga com o Salmo 90, de eternidade a eternidade. O que é eternidade? Eu não sei. Você sabe o que é eternidade? Eu não sei. Eternidade não é um instante parado e nem é um monte de tempo passando, porque um instante parado é tempo e um monte de tempo passando é tempo. Eternidade é um ser, eternidade é uma pessoa, é Deus, Ele é o eterno. Então eu não sei de onde o tempo vem, não sei para onde o tempo vai, eu só sei que ele passa. Eu sei que o tempo é dono de todas as coisas, e uma outra coisa que eu sei do tempo: o tempo nos empurra para frente. O tempo não nos empurra para trás. O tempo só nos empurra para frente. Tem um filme com o Brad Pitt, eu acho que é com ele, se eu não estiver enganado, que é a história estranha, a estranha história de Benjamin Butler. É isso mesmo? Quem assistiu esse filme? Vocês lembram? Ele nasce velho e ele começa a ter um processo de se tornar criança, e ele vai morrer de infância. Ele morre de infância. Eles inverteram a lógica do tempo, mas isso não existe. O tempo só te empurra para frente. Hoje você tem 30, amanhã vai ter 31, depois 32, depois 50, depois 60, depois 70, depois 104 e morre, igual Oscar Niemeyer. Mas é para frente. Eu não sei de onde ele vem, não sei para onde ele vai, não sei para onde ele vai me levar. Não sei se o tempo vai me levar para morar no Rio Grande do Sul. Não sei se o tempo vai me fazer morar em Três Marias e morrer lá. Não sei se o tempo vai me levar para morrer do coração amanhã, dormindo às 5 horas da manhã. Não sei se o tempo vai me levar a não ter a minha esposa mais e casar de novo. Não sei se o tempo vai me levar e fazer a minha esposa casar de novo. Não sei se o tempo vai fazer o meu filho me dar netos, a minha filha me dar netos. Não sei. Não sei se o tempo vai me dar uma bolada de 65 milhões num cartão que eu não joguei, mas que eu achei na rua. Não sei. Eu só sei de uma coisa: o tempo vai me levar para frente. Então, por que escolher sofrer? Por que escolher sofrer com o que sai da sua vida? Por que escolher sofrer com o que entra na sua vida? Não é melhor a gente obedecer a palavra de Deus, que diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor? Você acordou de manhã, ou a hora que você acorda, eu acho que é de manhã, a maior parte das pessoas acorda ao amanhecer. Você acorda e descobre uma coisa: ainda estou vivo. Senhor, não importa o que eu fizer agora, eu vou fazer para o Senhor. Não importa o que aconteceu ontem, eu não vou sofrer. Não importa se a geladeira está vazia, eu não vou sofrer. Eu vou fazer o meu melhor. E quando eu deitar, eu vou fazer uma oração do tipo: obrigado por esse dia, e se essa noite o Senhor me levar, que eu possa partir em paz, porque eu fiz o meu melhor. Irmãos, a única coisa que nós temos certeza é que o tempo passa, ele leva tudo, e a última coisa que ele vai levar da nossa vida é a nossa vida. Então seja grato a Deus pelo que você tem hoje, pelo que você tem agora. Amém? E eu recomendo que leiam as poesias. Como diz Freud, os artistas chegam na frente
e descobrem muito antes aquilo que os cientistas vão descobrir muito depois. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.